Começou o clássico, né? Hoje aqui, bem-vindos, sou eu aqui, Malboro AL, com o meu queridíssimo baiano, que está aqui irritadíssimo de estar gravando de madrugada, com vossas senhorias. Oi. Está muito irritado. E hoje, pessoal, eu vou trazer mais um vídeo do queridíssimo Bento Ribeiro, que falou do Malboro AL, e por causa disso também, e porque não tinha outro vídeo para eu gravar, eu vim reagir a esse vídeo aqui do Ian Neves em relação ao Bento Ribeiro. Dessa vez, não foi o Bento Ribeiro que fumou o Ian Neves, mas fui eu, Malboro, que triturei Ian Neves ao vivo. Toquei nas questões da ideologia woke, falei do caso do John Money, uma parte essencial do vídeo, recomendo que vocês assistam, tá aí no vídeo, vão assistindo, deem like, compartilhem, comentem, um vídeo excelente, gostei demais de fazer esse vídeo, vocês vão gostar também. E outra coisa, um rapaz disse pra gente adicionar um sexto passo. Esse sexto passo, ele disse que ele realizou e ele conseguiu atingir a gnose. Ele disse que ficar nu, com a mão no ovo, com o fone, com o volume no máximo, no alt tab, prestando atenção, atinge-se a máxima humana. Eu não vou recomendar o sexto passo. Deixo a vocês aí a recomendação de um querido inscrito para vocês acessarem isso. Sim. No mais, pode falar? Só pra constar, eu concordo. Eu acho que ele tá certo. Fiquem nus. No mais, vamos para o vídeo. Um excelente áudio para vocês, um excelente vídeo. Curtam à vontade, excelente almoço, pode almoçar. E começou! Espera 7 segundos pra começar a chegar o Ian Neves. Pronto, 7 segundos. Pera, deixa eu dar 8. Pronto, pode falar agora. Agora sim, Ian Neves, seu filho da puta. Toda vez que a gente vai gravar um vídeo de Ian Neves, dá problema nessa porra, mano. Essa luz aqui tá foda, velho. Minha careca fica brilhando também. Mas tá bom no vídeo. Começamos aqui mais um Alta Linguagem. Malboro AL. Malboro Alta Linguagem. E hoje, o nosso querido Bento Ribeiro comentou a meu respeito numa live dele durante 30 segundos. E 30 segundos, pra mim, que tô no lixo, é muita coisa. O Bento Ribeiro me citou, filho de... E o Baldo Ribeiro. Baldo Ribeiro. Um grande escritor. Neto de... Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro. Um cara muito foda que fundou a Universidade Católica de Salvador. Isso, foi um pai que... Talvez um pai problemático, mas... Meio bruto. Meio bruto. Mas, vamos lá. E aqui a gente vai reagir, pessoal, a um corte do Ian Neves falando sobre identitarismo. Eu acho que esse vídeo é excelente para esclarecer algumas coisas para vocês em relação à questão da política, em relação ao identitarismo, esclarecer algumas coisas sobre o anti-woke, link na descrição para vocês comprarem, um excelente livro, feito por nós, juntamente com o Jonas Bressan, um excelente livro. E vamos de play. Eu vou te falar, esse negócio, esses caras não são eleitos muito porque a pauta de governo se confunde com as questões sobre o viés de pensamento, vamos dizer, de esquerda, talvez, assim, que é tipo, engloba tantas coisas. Eu tô dizendo isso, assim, de uma perspectiva popularesca, de alguém leigo que... Sabe quando você vai numa reunião de família, como é que você vê as conversas, mais ou menos? Eu vou te dizer assim, aí parece que todas essas pautas progressistas, inclusão, diversidade, todas essas coisas é que às vezes elas querem barrar esse tipo de pensamento, vamos dizer, considerado afrescalhado, onde o rumo da sociedade Nutella vai chegar, se esse pensamento esquerdista entrar em vigor, a cultura woke, tudo isso vai dominar, o que vai ser do nosso futuro cultural, e isso... não faz parte da coisa política, talvez, entendeu? Talvez não, eu faça. entendi, porque isso é uma... Fiquei com muito medo de derrubar café, velho. Você tem que botar café e botar ao mesmo tempo, velho. Cara, eu não nasci pra isso, não, velho. Não nasci. Se eu tiver que fazer malabares no sinal, eu tô fudido. Mas, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui, vou esclarecer se o queridíssimo Bento Ribeiro assistir esse vídeo, ou o Enzo, o cara que trabalha pra assistir o Enzo, cara. Eu acho que talvez o cara que trabalha pra ele ter sido o primeiro Enzo registrado no Brasil. Que já é velho. Sim. Algumas coisas pra serem esclarecidas aqui, tá? Não existem pautas de esquerda ou pautas de direita. Beleza? Não existem pautas progressistas, não existem pautas conservadoras. Não existem. Porque a política não possibilita isso. Beleza? Então eu vou dar alguns exemplos fáceis aqui de que a minha top of my head
para vocês de como essas pautas não podem ser administradas, ou essas crenças sobre pautas desses grupos não podem ser administradas. Eu sou um libertário, sou um anarquista, eu tô de preto aqui, sou um anarquista libertário e vou explicar algumas coisinhas para vossas senhorias aí, tá? Uma coisa, inclusive, qualquer anarquista vai vir a concordar, quase todo anarquista vai vir concordar comigo, porque todo é foda, né? Primeira coisa, a gente pode pegar, por exemplo, uma coisa que o PT vive falando, verborrajando, falando da boca pra fora. A esquerda sempre foi a pauta da esquerda, liberdade de expressão. Não, isso é falso. A gente pode pegar o exemplo do Marx na França, e o pessoal se refere muito a esse texto do Marx, falando sobre a liberdade de expressão, porque o proletariado e eles precisavam de liberdade de expressão para conseguir articular os pensamentos, etc. Mas, na primeira Comuna de Paris, houve algumas reuniões do Engels, esse pessoal, tentando discutir geopolítica, tentando discutir política ali, inclusive eles fizeram uma coisa meio absurda, assim, tipo, chamaram o Engels e disseram: Engels, tu representa a Alemanha. Marx, tu representa a Áustria. João, tu representa a Itália. Pedro, e às vezes os caras nem eram do país, só botava cada um pra representar, sem estudar, sem porra nenhuma, mas pra ter as posições, como se fossem as posições dos países. Parece até um jogo de RPG, né? Um de menino, né? Só pra jogar dado, tá? Sim. E uma das pautas que foi passada lá, por exemplo, foi a questão da liberdade de expressão. Então, o Marx e esse pessoal afirmou lá, por exemplo, que em determinado momento a liberdade de expressão ela precisava ser cortada. Por quê? Porque vem a compreensão tanto do Engels e do Lenin posteriormente, que o Marx concordava também, é todo um encadeamento, né? Sobre o que é o Estado. O que é o Estado? O Estado, tanto para Engels, afirmado diretamente do Engels, quanto afirmado diretamente pelo Lenin, o Estado nada mais é do que uma máquina de moer gente. É uma máquina para triturar pessoas. Só que no governo liberal, no governo capitalista, no governo burguês, seja lá qual dessas três palavras você quiser usar, o Estado é usado para triturar o proletariado. Enquanto a ditadura do proletariado, o Estado proletário, vai ser usado para equiparar forças e triturar a burguesia. Então, é muito mais o posicionamento de equilibrar as forças dentro da sociedade, porque o Estado faz esse tipo de coisa na sociedade e divide as classes, e a classe que estiver na dominância do Estado vai mandar no Estado e vai triturar os seus adversários, a outra classe ali que seria dominada por ele. Então essa é a proposta marxista, essa é a proposta, inclusive, woke, sobre a soberania dentro do Estado, o controle do Estado, e então de controle das pessoas, controle dos seus adversários, destruir seus adversários, censurar seus adversários. Porque o pronunciamento do seu adversário ninguém quer, né? Ninguém quer que seu adversário esteja falando livremente. Assim, ninguém também é muita gente, mas pouquíssimos estatistas, ou não conheço nenhum estatista, de fato estatista, que fosse a favor da liberdade de expressão. Pode ver que até o pessoal do MBL, um momento estava defendendo a liberdade de expressão, depois até quis censurar o monarca. Então, para vocês compreenderem como é que funciona mais ou menos a noção de poder. Na União Soviética, por exemplo, o pessoal gosta de cuspir essa questão de que a esquerda sempre defendeu a liberdade de expressão, mas nós temos a União Soviética, onde tem um livro bem conhecido, se você procurar inclusive no Wikipedia, Presos na União Soviética por Piada. Tem um livro só com as piadas que eram proibidas na União Soviética. Então na União Soviética era proibido fazer piadas com determinadas coisas, e principalmente piadas. O primeiro campo de cerne, de cercamento de ideias que foi realizado na União Soviética foi em torno de piadas. Porque o povo geralmente vai fazendo muita piada. Por exemplo, eu contei aqui uma piada pro Baiano esses dias. Eu acho engraçada, mas ela não é tão rápida de ser entendida. Que se perguntava quantos soviéticos são necessários para tocar uma lâmpada. E a resposta não sabemos. Por quê? Porque era muito comum, na União Soviética, mandar diversos trabalhadores para realizar uma determinada atividade que só precisava de um, às vezes, ou dois, e a atividade acabava demorando mais, ou então movia muito equipamento para uma área, para uma atividade que precisava de 1, 2, 3, e às vezes mandar 100 caras para fazer a atividade. Então era uma piada, e essa piada era sentenciada, por exemplo, com 5 anos de prisão, 6 anos de prisão. Tanto é que tem uma outra piada que o cara pergunta pro outro: por que você tá preso? Quantos anos de cadeia você pegou? Aí o cara falou 15. Por que você tá preso? Ah, porque eu falei mal de não sei quem. Aí o cara fala: não, eu falei mal de sei quem, eu peguei 5 anos de cadeia. Aí o outro cara falou: não, eu peguei 10 porque eu falei mal de não sei quem. E aí o cara que estavam fazendo a piada dele, que não podia fazer piada dele, tava preso. Ele falou: não, eu peguei 30 anos por ser eu. Outra piada que tinha muito comum.
Então, assim, essa movimentação de quem defende liberdade de expressão depende. Quem tá no poder, qual é a sua posição? Se você não tem poder, você vai defender a liberdade de expressão. Se você tem poder no Estado, você não vai defender a liberdade de expressão, porque você não quer que seus opositores a falem livremente, tá? Então, essa crença de que existem pautas específicas da direita, dos conservadores, isso transiciona bastante. Isso é uma coisa que altera. Isso, de fato, é gênero neutro na história. Sim. Ambos os lados trocaram de posições e defenderam pautas completamente diferentes. Então a gente pode ver, por exemplo, o Lula já chegou a defender pautas extremamente liberais. O Bolsonaro já chegou a defender pautas extremamente socialistas e realizou pautas socialistas. Então, assim, é muito difícil. Por exemplo, Bolsonaro, ele falou que quem quiser abortar, aborte, tá ligado? E acredita-se que o conservador tem um posicionamento anti-aborto. Então, assim, é muito variável. Por que é tão variável? Porque quando nós estamos falando de democracia, estamos falando de política, nós estamos falando de poder. E quando nós estamos falando de poder, nós estamos falando de um arranjo específico de grupos de pessoas, etc., que conseguem ter mais força do que outros. Então, se eu precisar mobilizar a massa para uma determinada pauta, eu vou defender essa pauta. E eu vou arrumar uma forma de defender essa pauta de uma maneira coerente. A única diferença é que a esquerda já sabe disso, e é por isso que a esquerda não tem nenhum comprometimento com o que acreditamos e chamamos de verdade. Então, para eles, tudo é uma questão de jogo político, tudo é uma questão de poder, tudo é uma questão de momento, tudo é uma questão de análise do contexto. Então, por exemplo, questão da pena de morte. O João Manuel defende a pena de morte, dependendo do contexto. Se a gente estiver no poder e tiver que matar os caras, mata. Entendeu? É assim que funciona. Se eu não tiver no poder, e for a burguesia no poder, por que você é a favor da pena de morte? Para me matarem? Não. Então você é contra a pena de morte. Então é bom a gente ter isso em consciência, para não deixar pessoas nos engabelarem. E você que é estatista, você que acredita no Estado, saiba que muito provavelmente coisas que você diz que não defende, amanhã ou depois de amanhã você vai ter que defender, porque senão o Lula vai entrar no poder. O Bolsonaro vai estar no poder. O Ciro Gomes vai estar no poder. Porque quando o seu adversário é o puro mal, e o meu lado é o puro bem, qualquer decisão que eu tomar é boa contra o mal. Isso é substancialmente o que é a política, beleza? Uma das coisas que nós... que somos da esquerda radical, né? Uma das coisas que Tá radical da porra. Confundir é falar de extrema esquerda e extrema direita, né? Uhum. A gente diz que a direita, ela é a extremação, a extrema direita é a extremação do capitalismo, e a esquerda é radical porque ela busca a raiz do problema, que na nossa concepção é o modo de produção capitalista. Então a gente gosta de fazer essa diferenciação por uma questão de rigor mesmo, né? Você falou, a esquerda se confunde muito na cabeça de muita gente, principalmente da própria direita, com pautas identitárias, a gente pode colocar dessa forma. Então você falou da cultura woke. Isso. Então, exato. Da onde vem um pouco isso, né? A gente viu isso surgir antes nos Estados Unidos. Uhum. Porque nos Estados Unidos nós temos um espectro político muito estreito. Nós temos basicamente um regime bipartidário, que nós temos um presidente de direita e um outro presidente de direita, mas um pouco mais liberal. Tanto que lá... Eu sempre falei isso. Democrata... Deixa eu só fazer um adendo, cara. Eu sei quando um podcast vai acabar. E no caso acabou. Quando eu vi esse corte uns anos atrás, eu sabia que esse podcast vai acabar. Quando um lado tenta trazer um convidado pra ficar espetando o outro lado. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Petri e o Thiago. Lá no Desinformação. O Thiago levava um pessoal que tinha um posicionamento parecido com o dele, discordava do Petri, pra meio que explicar pro Petri o pensamento do cara e tentar convencer o Petri, tá ligado? E o que tá acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa. O Yuri levou o Ian Neves, que provavelmente ele assiste, e é por isso que ele não percebe que ele... Ah, eu falei isso, eu falo isso, exatamente isso. Eu falei isso. É porque você ouviu isso várias vezes e você repete. Ninguém chega a essa conclusão. Inclusive, isso é uma mania de brasileiro muito grande. Achar que é um gênio, tá vendo? Sim. Ah, eu cheguei a essa conclusão também. Poxa, cara, será que é porque tu consome esse tipo de conteúdo? Será que é porque essa afirmação é várias e várias vezes afirmada? Será que se eu pedir pra tu justificar essa afirmação, tu consegue justificar pra mim? Se eu te perguntar o que é esquerda, tu consegue explicar pra mim? Se eu conseguir te perguntar o que é uma pauta de direita, tu consegue explicar pra mim? Se eu te perguntar o que é conservadorismo, o que é progressismo, tu consegue explicar pra mim? Não vai conseguir também. Não vai conseguir. Porque não sabe do que você tá falando. Geralmente, quando a gente chega na reflexão, a gente consegue justificar as coisas, as etapas, né? Esse pessoal, tipo Yuri, assim, eles não conseguem justificar essas etapas, tá ligado? Se você for adentrar profundamente no assunto, ele não vai saber responder. Então, tipo, ele acha que foi acidental. Mas só fazendo aqui um adendo, porque eu sabia que ia acabar o podcast, essa relação deles, por esse negócio. Tipo, vou chamar um convidado ali que vai mostrar pro Bento que ele tá errado. Tá vendo? Sempre dá problema isso. Sempre dá errado isso. Né? É como se eu quisesse chamar um cara aqui que discorda de cinema de tu
e te chamasse aqui pra participar. E o cara ficar só... Aí a gente cai na porrada. Tu vê? Não é um negócio, tipo, meio intuitivo. Não, é assim? estranho mesmo, é estranho. Não é? Ainda mais se o cara é seu amigo. Eu chamasse o Super 8. Sim, eu ia gostar. Não, pra ele ficar discordando de tu. Ah, Eu ia gostar. tu não ia gostar, não, Eu ia velho. gostar, pô. Quem é teu inimigo, assim? Meu inimigo? Matheus Pablo Vilaça. Pablo Vilaça? Sim. Se eu chamasse o Vilaça aqui. Ó, vem escuta aí. Tá, né? Fosse falar de furo de roteiro. Sim, E eu ficasse falando... E aí ele falasse alguma coisa que contra tu, eu falasse... eu já falei pra ele. Tu entendeu? Sim. Não é chato um negócio desse? Sim. É o que tá acontecendo ali, pô. Sim. Eu gosto tanto dele. Sim. Chupa a pica dele. Não gosto dele, não. Tu tá pornográfico hoje. Sim. Republicanos, Os democratas são os piores e os republicanos são melhores, né? Parece. Não tem diferença, principalmente para nós latino-americanos. Inclusive, os democratas têm mais histórico de serem aves de rapina imperialistas do que os republicanos. Isso é. Talvez o Reagan faça então, isso ficar por um pouco dúbio. Mas os democratas têm uma prática imperialista brutal, assim. E lá, inclusive, o vocabulário deles é bastante diferente do nosso. Porque nós falamos, por exemplo, petralhas e reaças e tal. Lá eles falam conservative e liberal. Já repararam nisso? Né? E liberal, pra eles, não é liberal. Quando a gente fala liberal aqui, a gente tá se referindo a um fenômeno de direita. Lá, liberal é quem vota no Partido Democrata. E aí, o resumo básico é: os republicanos são imperialismo, os democratas são imperialismo com bandeira LGBT. Só explicando uma coisinha aqui, eu acho muito bom. A gente já tinha visto esse vídeo outra vez. A gente tinha parado exatamente nessa parte aqui. Sim, acho que foi uma depois dessa, que ele vai tentar falar outra palavra muito foda em inglês. Em inglês. Sim. A gente já tinha olhado mais ou menos esse vídeo aqui no começo. Até mais ou menos essa parte um pouquinho mais pra frente, que ele vai traduzir outra palavra. Sim. Então, pessoal, olha só. O significado de liberal aqui no Brasil é o mesmo significado, ou muito parecido, do significado de liberal americano. Se a gente agrupar toda a Constituição brasileira, tudo que ela cobre, todas as leis, etc. Um cara fez isso. Tem toneladas de lei, tá? Toneladas de lei. Não sei nem o que isso significa, toneladas de lei. Então, assim, quando a gente tá falando de liberal no Brasil, a gente tá se referindo a uma coisa muito parecida do que o liberal americano. Só que, como existem bilhões de leis no Brasil, bilhões, no sentido político, os conservadores tiveram que se aliar com os liberais. Foi isso que aconteceu. Os conservadores tiveram que se alinhar pautas com os liberais para conseguir vencer a esquerda. O PT, no caso. Especificamente o PT. Então, assim, se a gente for tentar fazer uma análise dos autores brasileiros, por exemplo. Então, a gente tinha, sei lá, Fernando Henrique Cardoso. Na época, a gente tinha Gilberto Freire. E a gente tinha, sei lá, um Darcy. Sim, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, tá ligado? Um pouco antes dele também tinha o Sérgio Buarque de Holanda. Sim, o Sérgio Buarque de Holanda. Mas vamos pegar o Darcy, porque é mais ou menos da mesma época dos três. O Gilberto Freire, se tivesse hoje, ele ia ser tido muitas vezes como um cara de esquerda ou extremamente conservador. Inclusive, o Gilberto Freire, ele foi um cara que votou a favor de caçar os comunistas no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, que foi tido muito tempo no Brasil como um cara de direita, liberal, ele é a favor de diversas pautas que são anti-liberais e anticonservadoras. Mas o sentido público se perde o significado. Então, por exemplo, se eu for perguntar pra um cara da rua o que é um liberal, o cara ali da esquina, liberal é que libera as coisas, tá ligado? É a mesma visão que eu tenho. Tá? Então, mas libera o rabo aí. Essa é a percepção do cara, tá ligado? Então, assim, a gente tem o sentido público e a gente tem o sentido mais específico, o sentido amplo e o sentido específico. No sentido amplo, as pessoas não sabem muito bem o que é liberalismo. Até você que tá assistindo, se você for fazer um exercício agora, você não sabe o que é liberalismo. Nem americano, nem brasileiro. Sim. Se você for fazer um exercício... Agora, se você for atrás de uma pessoa que estuda sobre o assunto, vai ter divergências, inclusive. Então, a gente tem os neoliberais, a gente tem os primeiros liberais, por exemplo, o Mises, não se identificava com outros liberais da época. Porque ele tinha discordâncias econômicas com os caras e de lei também, principalmente de lei. Então, quando a gente tá falando de liberal no Brasil e liberal nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos o mesmo significado. Qual é o mais ou menos o mesmo significado? É a liberação das coisas. É liberar de fato. O sentido amplo da coisa, liberal, é aquele que vai defender liberação das coisas. Então vai defender desde o casamento gay, a legalização da maconha, a liberação do mercado
Todas essas merdas aí. Todos os direitos das mulheres. Direito das mulheres, direito do não sei o quê. Que é a mesma pauta do liberal americano. Só que, como lá só tem 2 partidos, precisou ter identificações essenciais. Então, por exemplo, uma das pautas que é muito avidamente defendida pelos liberais americanos, pelos liberals, se o Ian Neves quiser traduzir, Liberal. é o aborto. O aborto é uma causa quase que unívoca dos liberais americanos. No liberalismo brasileiro não é. Tá ligado? Não é uma pauta unívoca. Por quê? Porque tem diversos partidos. Então, se eu discordar do Baiano, eu posso ir para outro partido. Eu posso ir para um Livres. Como eu posso ir para o PL, do partido do Bolsonaro, que é contra aborto, teoricamente, mas é um partido liberal. Só que como no Brasil tem essa possibilidade de múltiplos partidos, multiplicou-se a possibilidades de identificação com o liberalismo. Já nos Estados Unidos são 2 polos. E eles precisaram limitar para a essencialidade das posições. Então, por exemplo, eu citei a questão do aborto, mas os republicanos são majoritariamente contra o aborto, mas a favor do aborto em algumas circunstâncias. Tá ligado? Tipo, ou até certa idade. O Trump, por exemplo, quando a Kamala Harris estava atacando ele sobre aborto, ele falou que ele queria que a Constituição continuasse igual do que era antes de aborto em algumas situações. Em alguns estados, os estados selecionassem. O estado que quisesse botar aborto, ele não seria contra, tá ligado? Então tem essa diferenciação. Mas o que o Neves está fazendo aí é só traduzir uma palavra e dizer que o significado é diferente. Mas não. Sim. O significado amplo e específico são muito parecidos. Porque não tem muito pra onde fugir com liberal. Tá ligado? Tanto é que surge o partido libertarian, tá ligado? O libertarian surge como uma contraposição ao liberal e ao conservador. O libertário brasileiro é contra o conservador, não sei, a direita e contra a esquerda. Teoricamente, mas aí tem Cogos, a Capsu, todas essas aberrações brasileiras. Mas o libertarianismo é um posicionamento que se opõe a essas 2 visões de mundo, tá ligado? E nos Estados Unidos é a mesma coisa. O libertarianismo se opõe a essas 2 visões de mundo. Então, assim, falso, tá? Se der problema, eu vou me... Por isso que se confunde tanto o espectro da esquerda, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, com o que defende pautas identitárias, de minorias, das mulheres, das pessoas trans, dos negros, dos LGBTs. Na verdade, isso aí é um fenômeno muito mais profundo e muito mais longo. Existe uma crítica muito grande acerca desse chamado... Pergunta que tem que ser feita é: Ian Neves, tu é a favor dessas pautas de diversidade? Eu vou dizer sim. Então qual é a sua diferença? Tu entende? Ian Neves, você é a favor? Você que é esquerda radical, você é a favor? A raiz do problema. Tá na raiz do problema. Você é a favor da diversidade, dessa pauta da diversidade? Sou. Então qual é a diferença? Sim. Porque isso é uma coisa que eles criticam muito o Lula, tá ligado? Ah, não, o Lula é liberal. O Lula precisa de voto, porra. O que o Ian Neves tá defendendo aí, porque ele não é um político, ele tá defendendo isso hoje. Mas se amanhã ele depender pra virar político, um governador, um deputado, ele precisar, ou alguém do grupo dele precisar, que defenda a pauta da diversidade como principal alavanco, eles vão alavancar essa pauta e vai esquecer completamente a noção do proletariado. Porque é poder, brother. Sem poder não se faz nada. Tá ligado? Pra eles, o poder é essencial. Tá lá dentro da máquina e lutar lá dentro e fazer revolução e o caralho. Então, assim, tudo que o Neves tá fazendo é florear. Só que ele tá fazendo essa floreando tanto, porque tanto o Bento como o Yuri não são pessoas que estudam esse assunto. Então ele pode fazer um malabarismo que ele quiser, tá ligado? Mas essencialmente fazer a pergunta: Ian, você é a favor da pauta de diversidade? Sou. Se for necessário defender a pauta de diversidade antes de defender o proletariado para se ganhar uma presidência contra o Bolsonaro, por exemplo, Lula contra o Bolsonaro, você acha que deveria defender? Ele acha, porque ele votou no Lula. E o Lula tava com o pessoal da Frente Ampla que é liberal, Alckmin. Ele votou, ele acredita nisso. Você só pode entender a conversa dessas pessoas ou interagir de forma real com essas pessoas, botando ele contra a parede. No caso de Ian, tem que botar ele de costa e chegar e... Tu entende? Hã? O que foi, man? É isso. Hã? É isso. Tu entendeu? Se você não encurrala esse tipo de pessoa com factualidade, mas nessa época ele não tinha votado no Lula ainda, eu acho. Não, uns 2 anos faz, eu estava perto da eleição.
Se você encurrala essa pessoa assim, ela automaticamente você quebra toda essa estrutura de eu sou esquerda radical, não sei o quê. Não, você votou no Lula com o Alckmin junto, uma porrada de gente, uma porrada de social-democrata, um porrada de identitarista pra quê? E ele vai justificar assim, pra tirar o Bolsonaro. Assim como as pessoas que votam no Bolsonaro aceitam qualquer coisa pra vencer o Lula. Qualquer coisa. Não tinha nada que o Bolsonaro faria que um bolsonarista deixava votar do Bolsonaro. Nada. Se o Bolsonaro falasse, sou comunista e vou casar com o Lula, as pessoas votariam nele. Tu entende? É isso, cara. Se as pessoas não... E a mesma coisa pro Lula. O pessoal do PT ia defender do mesmo jeito. O Ian Neves ia dar um jeito. Ele ia falar mal quando o Lula estivesse no poder, antes de ter outra eleição, mas quando fosse concorrer com o Bolsonaro e tivesse próximo do Bolsonaro ganhar, meu irmão, o Lula, ele pode beijar o pé do bigodudo se estivesse vivo. Foda-se. É contra a direita, foda-se. Tá ligado? Identitarismo dentro da esquerda. E de que a esquerda se reduziu muitas vezes à defesa de pautas identitárias. Para eu não ser acusado aqui de estar repercutindo o discurso da direita, eu vou definir bem o que eu tô chamando de identitarismo. O que eu vou usar aqui como identitarismo é não a identidade como ponto de partida, mas ela como ponto de chegada, número 1. Então é não defender uma via que rompa com as raízes da opressão específica, mas que defenda apenas a sobrevivência das pessoas que representam essas minorias. E esse é o ponto-chave. Conforme o espectro político... Se é necessário defender isso como raiz do problema no discurso público, senão o Bolsonaro vai ganhar, porque é proteger a vida dessas pessoas e o Bolsonaro vai matar todos, né? Então, é admissível que essa pauta seja a primeira. Como eu falei, cara, não tem pra onde fugir, tá ligado? Foi se estreitando cada vez mais. Muitos grupos que sofriam opressões específicas se viram reduzidos a defender apenas a própria sobrevivência. E isso tem uma série de consequências. Porque, primeiro, essa sobrevivência vira um fim em si mesmo, não se almeja mais uma ruptura sistêmica, que realmente emancipe, inclusive, todo mundo como classe, porque pensa no seguinte: se a luta é por sobrevivência, uma pessoa LGBT vai ter que se unir com seus pares, e nos Estados Unidos existe um vocabulário muito comum que é o de aliados. Aqui no Brasil a gente não ouve muito isso, mas lá eles falam ally. Pessoal, sério, quantas vezes vocês já viram as pessoas falando a expressão aliado na política? É sério mesmo, é sério. Quando ele foi... Cara, essa expressão é multiplicamente usada, é assim, absurdamente usada no discurso público do Brasil, cara. Absurdamente. Aliado é muito usado. Muito usado. Usado pra caralho. Os aliados são as pessoas que não representam esse grupo LGBT, mas que servem como linha auxiliar. E o que esse aliado pode fazer? Bom, ele pode policiar a própria forma de se expressar, policiar o próprio vocabulário, ele pode... Supporters. Ele pode apoiar em público, mas você entende que é uma relação que não é de união, mas de tangentes? Quando a pessoa tá lutando apenas... Como é que aliado não é união, cara? Esse cara tá pervertendo a língua, cara. Sim. pela própria sobrevivência, quem não faz parte daquele grupo não pode sobreviver por ela, entende? O que nós da esquerda radical defendemos? Nós defendemos a nossa união como classe trabalhadora. Então essas pessoas, claro, pessoas negras, principalmente no Brasil, pessoas LGBT, mulheres, sofrem sim opressões específicas, mas nós todos não devemos ser aliados uns dos outros, nós devemos ser unidos como uma classe, para lutar pela raiz de todas essas opressões e o sustentáculo de tudo isso. Isso surge quando você vai ler os textos dos revolucionários, bolcheviques, os comunistas antigos, eles já reconheciam que dentro do capitalismo, pessoas diferentes sofriam opressões diferentes. Um dos movimentos mais pujantes, mais importantes, por exemplo, da União Soviética era o movimento de mulheres. O movimento de mulheres era importantíssimo. O movimento de mulheres lá chamava Genotdel, G com ZH, Zenotdel. Né? Isso era uma coisa que eles prestavam muita atenção. A imagem da mulher era muito importante. Políticas específicas para a emancipação da mulher na sociedade eram muito importantes. Então, políticas de legalização do aborto. A União Soviética, a Rússia Soviética legalizou o aborto super cedo. Eu não sei se foi em 17, acho que foi em 1918 e tal. Políticas para desonerar a mulher de fazer jornada dupla, para que ela pudesse participar da vida política tal qual os homens participassem, para que os partidos, sindicatos, agremiações não ficassem só masculinos. Porque os homens iam militar, as mulheres precisavam ficar em casa cuidando dos filhos. Então era importante abrir creches públicas, era importante abrir restaurantes populares. E acidentalmente eles abriam creches públicas pra mulher não cuidar do filho em casa, mas as mulheres cuidavam dos filhos das outras na creche. Não cozinhava em casa pra cozinhar na cozinha comunitária. Porra, muito bom, cara. Cara, é impossível, indivisível. Não tem como dividir assim, né? Não tinha robô, não tinha
sei lá, não tinha porra nenhuma pra fazer. Até hoje a gente não tem a porra da IA pra fazer comida, caralho. Quem ia cozinhar? As mulheres cozinhavam em casa, sabiam cozinhar. Elas iam pra cozinha comunitária. Quem ia cozinhar? O cara que não sabia cozinhar ou a mulher que ia cozinhar? É isso? O problema é cozinhar em casa pra uma pessoa só. Se ela cozinha pra todo mundo, porra, meu irmão, é difícil ser casado pra esses caras, velho. Imagina, ter que deixar tua mulher cozinhar pra todo mundo. Cuscuz. É importante socializar o trabalho doméstico. Isso tudo parte da... É bom socializar o trabalho doméstico. Todas as mulheres vão trabalhar juntas, arrumando partido, Que arrumando... legal, olha só. do diagnóstico de uma opressão específica que as mulheres sofrem. Mesma coisa tem que ser feita com LGBTs, mesma coisa tem que ser feita com negros hetero. No Brasil, que é um país profundamente... Não vai dar bunda em casa, não. Vai dar bunda Ei, pra todo mundo. calmou, porra. A gente tá tocando no ponto sensível aqui, rapaz. Calmou. Os gays não vão dar bunda em casa, não, meu amigo. Vai dar aqui dentro do partido, vai dar aí pra todo mundo, meu velho. Eu sou negro e tenho um leque. Calmou aí, porra. racista. Agora, o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia a gente vê a neutralização desses movimentos de opressão específica. O que eu tô chamando de identitarismo aqui... Ele só não falou uma coisa, né? E os negros na União Soviética? Eles faziam o quê? É porque não tinha, né? É porque não tinha, né, Neves? A diversidade na União Soviética. E não confundam com o que a direita diz, que é as pautas identitárias estão corrompendo o caráter do seu filho e ele vai transicionar na escola e usar banheiro sabe? Usar banheiro unissex. Isso aí é pânico moral, tá? O que eu tô chamando de identitarismo aqui é a... Eis que no Canadá, vê como é engraçado. No Canadá hoje, crianças de 7 anos podem transicionar de gênero e os pais não podem se meter. Eis que, né? Eis que. Agora, como é que uma criança... Vamos parar pra pensar. Vamos supor que a criança... Realmente, vamos supor que a questão transexual seja o que eles dizem e vamos supor que a criança seja de fato transexual. Com 7 anos de idade. Ela consegue chegar à conclusão de transgênero sozinha? Não. Ela não tem essas palavras. Ela não tem esse núcleo de reflexão. Ela consegue saber que existe uma operação pra isso? Não. Não sabe. Crianças de 7 anos podem dirigir? Não, não podem. Crianças de 7 anos podem votar? Não, não pode. Crianças de 7 anos podem realizar sexo? Não, não podem. Crianças de 7 anos podem beber bebida alcoólica no Canadá? Não, não podem. Mas sabe o que ela pode? Ela pode torar o pinto. Incrível, né? Porque assim, beber, tomar cana, passa no outro dia. Dirigir, às vezes tem um acidente, mas não morre. Sim. Não vou falar sobre a questão do sexo. Eu falei, mas o quê? Votar. Vota, depois empatando, vota de novo. Não acontece nada. Sim. Agora, torar o menino fora. Psh. Cresce de novo, é lagartixa. Pra quem não sabe, lagartixa, se você tora o rabo, cresce de novo. Sim. É lagartixa? Não é. Eis que a realidade é muito mais predominante do que a cabeça de Ian Neves. A falsidade de Ian Neves. Eu vou citar aqui pra vocês um caso que nesse livro nosso. Incrível. Do Anti-Woke. Link na descrição pra vocês. Eu vou falar pela primeira vez abertamente quem foi John Money. Eu acho que eu vou deixar o Baiano ler o livro, eu vou deixar que ele conta. O John Money, ele faz algumas participações no UFC. Ele lutou com o Islam Makhachev. Tanto que ele fala lá, give me the money. Alívio cômico! O Baiano não leu. Ei, É uma brincadeira, tu leu, mas não quer falar também, quer deixar pra mim, né? Porra. Sou eu que tô pensando na câmera, né? Sim. Pessoal, quem foi John Money? John Money é uma pessoa, um agente extremamente importante na teoria queer. Beleza? Procurei John Money. Está aqui no livro, relatada a história dele, quem foi este desgraçado e quais as principais formas de pensamento dele. Mas, se você pesquisar aí no YouTube, caso John Money, você vai ver especificamente a explicação desse caso, muito mais explicada do que o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou explicar rapidamente, porque esse vídeo, inclusive, pode se fuder por causa dessa explicação. O que acontece? Tinha um rapaz na época, ele tinha um irmão gêmeo. Ele foi passar por uma operação de fimose. Alô, Bento Ribeiro! Ele foi passar por uma operação de fimose.
Só que naquela época, a operação de fimose, eles queimavam o bagulhinho do pinto e torava depois. Hã? A chapeleta. A chapeleta, o casco. O capuz. O capuz do bagulho. E eles queimavam e depois removiam, tá ligado? Só que aconteceu. Infelizmente, e o John Money fazia esse tipo de cirurgia. Se eu não me engano, foi ele que fez a cirurgia do menino. Acidentalmente, torou o pau do menino. Torou o pau. Teve que torar porque fez a cirurgia errada, tá? Deu um problema lá, teve que amputar. Aí, o John Money, eu não me lembro se ele fez a cirurgia ou se ele ficou sabendo desse efeito que teve, desse resultado. E ele tinha uma teoria queer. Ele tem um livro de 822 páginas sobre a teoria queer, sobre hermafroditismo, aonde ele falava da possibilidade de conseguir fazer um menino se comportar que nem uma menina, da questão de gênero, e a menina se comportar que nem um menino. Então, o que foi que ele fez? Esse menino era novo, teve esse problema do pinto, e o John Money conversou com os pais, e em nome da famosa ciência, o John Money foi cuidar do menino e fazer esse experimento no menino. E ele começou a criar, a família começou a criar esse menino como se fosse uma menina. Chamava ele pelo nome de menina, chamava de ela, chamava de tudo isso. Só que não estava funcionando muito bem. Por quê? Porque o próprio rapaz, que estava passando por isso, não se via como uma menina. Só que nesse mesmo livro do John Money, de 822 páginas, onde ele vai falar dos aborígenas, ele chegou à conclusão na tese dele de que os aborígenas criavam o gênero pelas brincadeiras sexuais que meninos faziam com meninas. Que era uma brincadeira muito comum entre aborígenas. O que foi que a mente brilhante do John Money pensou? Ele pediu para o irmão brincar pelado com o outro irmão de sexo, sem penetração, para que o menino que teve o membro amputado começasse a se identificar como mulher. Esse é um dos principais autores na teoria queer. Vocês entenderam? Ele amputou o pau do menino, eu acho, não sei. Mas ele pegou o menino que não tinha pinto, começou a vestir de menina, chamou de menina, pediu pra chamar todo mundo chamar de ela, e começou a incentivar brincadeiras sexuais com o irmão, tratando o outro irmãozinho como menininha. Adivinha? Não funcionou. Todo mundo da família foi de base auto-infligida, se auto-levou à morte. O rapaz foi de base, se foi de base, né, cometeu um ato contra a própria vida, escreveu uma carta de como ele sempre soube que ele era um cara. O irmão também fez isso porque foram anos dessas brincadeiras sexuais. Anos dessas brincadeiras sexuais. E os pais também se auto-tiraram a vida depois que viram que os filhos tiraram a vida. Porque eles foram responsáveis de deixar o John Money fazer essas coisas. Esse é o principal autor da teoria queer. Alguém já contou isso pra você? Não. Contamos no livro porque a verdade precisa ser exposta. Não sei o que vai acontecer com esse vídeo aqui. Não sei o que vai acontecer comigo depois que eu falar isso aqui. Mas eu tenho que falar a verdade. E só pra deixar claro, isso que o John Money fez dos teóricos da teoria queer é o mais leve. Imagina. Isso é o mais leve desses antigos teóricos da teoria que deram origem à teoria queer. Isso é o mais leve. Se eu contar os outros casos, ele nem botou no livro os outros casos, pra não causar sensações ruins nas pessoas ouvindo isso. Mas um dia eu acho que eu vou ter que botar os outros casos no livro. Mas isso é a teoria queer. O início da teoria queer. Calma aí, meu compadre de cabelo rosa. Foi o início da teoria queer. Pode procurar. Sim. John Money. Beleza? Aí vem o Ian Neves zoar que isso não existe. Não existe na puta que lhe pariu, Ian Neves. A puta que lhe pariu não sabe disso. Você, que é o arrombado, não sabe disso. Mas quem estudou sobre o assunto sabe disso. Quem estudou sobre o assunto, quem escreveu essa merda aqui, quem fez a pesquisa pra escrever o anti-woke, sabe disso. Quem for atrás vai saber disso.
Pesquisa aí, John Money, caso John Money, que você vai ver as minúcias, porque é muito pior do que eu expliquei aqui. Muito pior. Essas brincadeiras sexuais que os dois faziam juntos foi até os 12, 13, 14 anos de idade. E o menino não queria, nenhum dos dois queriam. E o John Money e os pais forçavam eles a fazerem. Forçavam os meninos. Isso não se fala. Inclusive, eu não sei se naquela novela Café com Pimenta, aquele menino lá era uma referência a isso. Pode ser. Pode ser. Parece. Eu lembro dele. Não era um negócio assim? Pior que ele tá maluco hoje em dia. Tipo, ele atropelou alguém, alguma coisa assim. Na vida real. Tu vê que... Aham. Tu vê que mexe com a cabeça do cria, né? Sim. Uma hora ou outra... vou dar play aqui. Eu peguei pesado agora, né? Foi necessário. É porque ele tá tirando de otário. Pô. Sim. Ele tem pau ainda. Neutralização. Hã? Ele tem pau ainda. Dizem que é... Se tivesse entorado o pau dele, ele ia estar bem... Ele tá puto. Não, não tá... Não. De movimentos que reconhecem opressões específicas, mas que buscavam a ruptura estruturante. O identitarismo contemporâneo, por conta da ascensão do neoliberalismo, a União Soviética caiu, o neoliberalismo começou a ascender no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil, e o centro político do neoliberalismo é o sujeito, é o indivíduo. E essa palavra sujeito ela é ambígua, inclusive. Ela significa tanto a pessoa que é, quanto a pessoa que está sujeita. Sujeição significa a pessoa que está sujeita. Qual é a ambiguidade? Não entendi. Aquele que é, também está sujeito. E a Neves, língua portuguesa, qual é a diferença de estar sujeito e ser? O que causa ambiguidade aí? Sim. Escreve nos Ser comentários. sujeito ou ser sujeitado a uma ação, o que isso anula de ser sujeito? Eu posso ser sequestrado, eu ser sujeito e ser sujeitado a um sequestro. Qual é a ambiguidade? Né? Isso tudo de forma individual. A neutralização veio a partir da política feita pelo sujeito, nesses dois sentidos, e pela pessoa que tem a identidade não como começo, mas como fim. Tem uma brincadeira que o Quine fazia. Ele fazia uma brincadeira sobre sentido e significado. E principalmente sobre nome e referência. Que o aluno vinha e ele começava a imitar o aluno. Qual é o teu nome? Aí ele, qual é o teu nome? Aí o cara falava, José. Aí o cara, José. Não, pô, mas qual é o teu nome? E ficava imitando. Pra mostrar que quando a outra pessoa denota o mesmo significado ambiguamente, diretamente numa mesma relação, nós não conseguimos ter significado. Inclusive no nome. Se eu te pergunto o nome, meu nome é Luiz, e eu falo, meu nome é Luiz. E aí tudo que tu fala sobre tu, eu repito, tu automaticamente vai dizer, para de ficar repetindo. Para de ficar me imitando. Tu não é eu, não. Para. Porque os dois objetos não podem ter os mesmos sentidos e referências denotados em todos os aspectos. E o Ian Neves está dizendo que pode. Se sujeito é ambíguo, Ian Neves, se sujeito é ambíguo, se sujeito tiver um problema de ambiguidade entre ser e ser sujeitado, inclusive ser sujeitado, veja, ser e ser sujeitado, não daria para nós identificarmos que o outro está denotando o mesmo objeto do que... Eu acho que essa explicação não valeu a pena, não. Acho que você não vai entender. Foda-se. Segue o vídeo, irmão. Já tá em 40 minutos. Isso aqui foi Segue o vídeo, segue a bola. É um movimento de neutralizar essas pessoas que sentem essa dor específica, mas que não encontram saída, se não lutar pela própria sobrevivência. Que, gente, eu quero reiterar aqui, não tô dizendo que essa luta é ilegítima. O que eu tô dizendo é que ela é insuficiente. E, muitas vezes, isso já é um dos espantalhos que o fascismo abraça para acusar de ser o que está degenerando a sociedade. Então, o que você estava falando dessa cultura, inclusive esse próprio vocabulário, cultura woke, sabe? Aqui no Brasil... pior que no Lacrado. Brasil... Isso, muito obrigado. Aqui no Brasil, você vê o cara falando lacração, você já sabe que a análise não vai ser muito profunda. Tá vendo? Esse é o problema do pessoal que ficava conjugando lacração e woke como sinônimo. É isso que é resultado. É esse que é o resultado. Foi a mesma coisa no libertarianismo. É a mesma coisa agora nesse negócio de cultura woke, lacração como se fossem sinônimos. E aí, quando o Ian Neves pega e faz esse tipo de zoeira, faz esse tipo de afirmação, eu consigo negar que isso de fato foi feito? Não consigo negar, isso de fato foi feito. Aí agora eu tenho que limpar a merda que o rastro de merda que os outros deixam. E você, para me ajudar a limpar essa linha de merda que foi feita, Anti-Woke está aqui, link na descrição. Por favor, esse livro é muito importante. Se você se interessa sobre o tema, até mesmo se você quiser
discordar de uma outra pessoa que tá dizendo que algo é woke sem ser woke. Se você for de esquerda, inclusive a primeira pessoa que divulgou esse livro, influencer, foi uma mulher de esquerda, que tem um canal de 250 mil inscritos. Uma mulher negra, de esquerda, que falou do anti-woke. A primeira pessoa que falou do livro. Ela leu e disse, esse livro é excelente aqui. E ela usa os argumentos desse livro pra responder pessoas de direita que usam a noção woke de forma errada. E ficam tentando associar marxistas a woke. Vê? Então, esse livro é tanto pra você que é de esquerda quanto pra você que é de direita, porque a verdade é a verdade igualmente pra todos vocês. O estudo é igual pra todos vocês. As informações, os fatos, as citações, as fontes é igual pra todo mundo. Você aí quer dar a bunda e você que não quer que o outro cara dê a bunda, ambos conseguem ler isso aqui, entender e conseguir tratar o assunto de maneira séria. Sabe? Mas aqui... Então, mas às vezes dá pra gente entender o que eles estão tentando falar com isso, né? Não sei se exatamente as pessoas são contra os direitos, fora os evangélicos, mas as pessoas normais, deu pra entender, mas eu tô dizendo assim, a gente, claro, vamos dizer, as pessoas O Bento tá lutando muito pra ser cancelado na internet. Não, mas, pô, eu tô dizendo assim, as pessoas, mais ou menos, que não são bitoladas em alguma espécie de religião ou seita, sei lá. As pessoas não querem que as pessoas não tenham os direitos, eu acho, por exemplo, porque... Mas o que me parece assim, porque ninguém quer que, óbvio, devia ter penas mais duras, essa é outra questão também, não é mesmo? Para mulher, para assassinato em geral, não é mesmo? Para feminicídio, você diz. Feminicídio, para todos os sídios, não desavalizando o feminicídio, mas eu estou dizendo assim, a lei em geral e tudo é tão podre aqui, é tudo tão ruim e errado. Por que alguma coisa se destacaria no meio desse lamaçal como boa? Eu acho que as pessoas não são contra. Assim, pautas diferentes, tipo aborto. Esse é um negócio que as pessoas deveriam poder votar, né, nessa questão. Não devia ter uma votação pública. Você falou uma coisa interessante, que foi o seguinte. Pessoas que não necessariamente são homofóbicas, às vezes... Só achando uma coisa clara aqui. Ô, Bento, é impossível. O Estado é uma contradição ambulante. Se o Estado for consistente, nós teremos o bigodudo. O único político que pode ser consistente na política é o bigodudo. Só ele. Só ele. Se você for consistente dentro da política, você vai fazer o que o bigodudo fez. Ou pior. Porque hoje nós temos aparatos militares muito superiores. Nós temos capacidades muito superiores. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo aqui. Os gays, eu sou a favor. Na verdade, eu não ligo. Que os gays casem no civil. No civil, sim. Caguei. Você quer se juntar com outro cabo aí e depois se separar e o cara pegar dinheiro seu? Caguei. Agora, a pauta LGBT, no sentido político, não é essa. A pauta no sentido político, LGBT, é que os gays podem casar aonde eles quiserem. Ou seja, dentro da Igreja Católica, eles poderiam casar. Essa é a pauta. Porque tudo está submetido à política. Essa é a pauta essencial. Se os gays quiserem casar na Igreja Evangélica, a Igreja Evangélica vai ter que fazer. Por quê? Porque é uma instituição. E nenhuma instituição pode estar acima da lei. Essa é a compreensão. Então, veja que essas duas leis, ser contra o bagulho de culto e a pauta LGBT juntas, elas são contraditórias. Como é que eu posso explicitar aqui de uma maneira mais específica? Simultaneamente, não se pode ir contra os cultos e, simultaneamente, homofobia é crime. Existem cultos que vão fazer afirmações que são homofóbicas. E o homossexual, ao se rebelar contra isso e forçar com que a religião não se comporte de uma forma a oprimir a noção homossexual na sociedade como um todo, nós temos uma contradição. Os dois estão cometendo um crime ao mesmo tempo, na mesma situação, no mesmo sentido. Exemplo disso é um caso na Bahia, se eu não me engano foi no Ceará, que um homossexual entrou na Igreja Católica e começou a enfiar um crucifixo no rabo. O padre não podia arrancar o homossexual, nem condenar o comportamento do homossexual, e o homossexual não podia atacar a religião católica. O que aconteceu? Nada. Porque é uma contradição. Isso é literalmente uma contradição na lei. Então, assim, o problema dessas pautas e dessas noções políticas, e é um problema do Estado também,
é que muitas dessas leis vão ser essencialmente contraditórias em si mesmas. Com outras leis em si mesmas porque participam do mesmo arcabouço. Você vai dizer que o crime de homofobia é pior do que o crime de ir contra, ir contra a religião alheia? Como é que você faz essa medição? Exemplo, pautas ambientalistas. É uma contradição com o próprio Kimbanda, por exemplo, que mata animais. Tá ligado? E maltrata os animais. Muitos deles maltratam os animais. Só que é da religião. Como é que se resolve? Spoiler. Não tem como resolver. Porque o Estado não foi feito pra agradar todo mundo. O Estado foi feito pra agradar aqueles que têm poder. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Eles torcem o nariz pra certas coisas que são lacração. Foi meio isso que você falou, né? Talvez. Posso estar falando. Eu não sei exatamente isso, mas pode ser. Vai. Sim, pode partir dessa premissa. Eu tinha entendido algo assim, né? Eu vou dizer o seguinte. Esse tipo de fenômeno mais cultural é uma coisa muito poderosa pra aliciar pessoas pra extrema-direita. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Pessoas que não particularmente tinham nada contra pessoas trans podem, por conta da desinformação que a extrema-direita propaga, serem aliciadas e começarem assim a achar que as pessoas trans estão ameaçando a sua existência. E lembra que eu falei que uma das coisas importantes que o fascismo faz é fazer com que a pessoa tenha medo de perder o seu lugar no mundo? Fazer com que a pessoa não entenda mais o mundo que ela nasceu e cresceu? De que de repente tudo vai ficar diferente e ela vai ter que se adaptar. E esse desconhecido gera um medo imenso. E geralmente esse medo é infundado, ele é só um grande fantasma. Isso parece ser o que a direita sente em relação à esquerda. Que o pensamento liberal da esquerda está criando esse mundo que eles não sabem identificar. Não, mas os cabeças da extrema-direita sabem muito bem que isso é falso. Eles propagam esse discurso para que as pessoas se sintam amedrontadas. E eu dou um exemplo prático disso. Existe um grande porta-voz da extrema-direita estadunidense que é o Ben Shapiro. Não sei se você já... Sim, ele não é político também? Eu não ele sei não o que entrou ele na é. política, mas ele faz discursos super ultra e em plateias, rebatendo. Exato. E debatendo naquela circunstância do tipo, ele tem o microfone e a plateia, ele vai debater com um moleque que é estudante universitário, tem 19 anos. É uma questão de humilhação pública, assim, né? E esse cara, ele fez recentemente um filme, que é um filme que homens, eu não vou nem falar o nome do filme, mas é um filme no qual homens vestem peruca, entram pro time feminino de basquete e começam a ganhar todo o campeonato. É incrível isso, né, velho? Eu não vou nem falar o nome do filme do Ben Shapiro e vai contar a história. Se eu digitar no Google Ben Shapiro, filme. Mulheres e narrar o que ele narrou, o Google é burro. Só Ben Shapiro e filme já aparece já. Eu vou até precisar aqui. Tu vai descobrir o nome, velho. Eu vou assistir isso aí depois. Sim, é uma crítica, claro, a essa... Aí é que tá. O próprio Ben Shapiro falou assim, a ideia original era que isso fosse um documentário. Só que a gente descobriu que isso não existe. Que não é assim que funciona. Eles queriam, de verdade, pegar homens, vestir homens de peruca e colocar no time feminino. E eles descobriram que não dá. Que não é assim. Então você entende? Eles pegam uma coisa, inventam um bagulho, elevam pro nível mais absurdo pra causar pânico. Porque, novamente, pessoas que particularmente não tinham nada contra mulheres trans, de repente começam a achar que as mulheres trans estão ameaçando o mundo que elas entendem. Ameaçando seu espaço no mundo. Ameaçando o que você acha certo e errado. Mas factualmente aconteceu uma lutadora de UFC na Austrália, de MMA, bater tão forte numa mulher que ela morreu de traumatismo craniano depois? Aconteceu? Essa é a pergunta. Aconteceu? Se sim, existe. O que o Ben Shapiro falou é que não teve uma equipe inteira de basquete que conseguiu fazer isso. Não que esses casos não existam. Foi isso que o Ben Shapiro falou. E eu nem gosto do Ben Shapiro, mas eu tenho que defender o Ian Neves propagando mentiras. Parece aquele ratinho. Já viu aquele meme do ratinho propagando mentira? Com o chapéu do PT, não sei o quê. Ah, já sim. Parece isso, cara. Parece isso. Propagando mentiras. Literalmente. A jogadora de vôlei trans, que era um jogador irrisório, masculino, quando foi pro feminino, bateu recorde atrás de recorde, o time ganhou uma porrada de coisa. Aconteceu ou não aconteceu? É só isso. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aconteceu essas coisas? Se essas coisas aconteceram, substitui o lugar. Ué? Errado. Teve aquela trans que ganhou a mulher mais bonita do mundo. Caralho. Sim. No esportes, há uns 2 anos atrás, se não me engano, melhor jogadora feminina foi um trans.
Sim. Tava destruindo no jogo eletrônico, tá ligado? Não tinha nenhuma expressividade no masculino. Sendo que na prática, isso tudo geralmente é distorção. Isso tudo é espantalho. E por que se ataca tanto particularmente a comunidade trans? Porque é uma comunidade muito pequena e que tem poucos recursos para se defender. Lá nos Estados Unidos, o pânico é tanto que eu vi uma pesquisa de um repórter perguntando para as pessoas na rua quantos por cento da população você acha que é trans. As pessoas respondiam 30%, 40%. Gente, tá mais pra 0,01%. Se for usar isso como referência, tem também um pessoal na rua que sai perguntando para as pessoas quantos litros de sangue tem um corpo humano. E as pessoas falam que tem... Teve um cara que falou que tinha 6 mil litros. Eu chuto que tem 2.000. Tu tá zoando, pô. Eu não sei. Tu tá zoando, Baiano. Fala sério, pô. Eu não sei. Mano, peraí. 2 mil litros, velho. Eu não sei. Baiano, aquele botijão de água ali tem 10 litros, pô. Faz sentido. 2 mil litros, né? Não sei, pode Tu ser tem que... noção que uma piscina olímpica não tem 2 mil... Tu tem noção disso, bicho? Nem eu teria 2 mil litros de sangue, velho. Eu sei lá, Pelo amor de Deus, velho. 0,1%, sabe? E isso alimenta essa roda de desinformação que, novamente, tem o intuito de causar pânico moral. Tem o intuito de mobilizar as massas para fazer com que as pessoas pensem que... Na época que estavam falando que se Bolsonaro fosse eleito, ele ia criar campos de concentração gays. Isso não é deixar as pessoas horrorizadas. Dizer que o Bolsonaro era seguidor do Bigodudo. Isso não é pra deixar as pessoas em pânico. Uhum. Dizer que se o Bolsonaro ganhasse mais um ano, o Brasil não aguentaria. Que nós estávamos caminhando a passos largos ao fascismo. Isso não é pânico moral? Aconteceu essas coisas. A segunda não, porque ele nem foi reeleito, né? Mas as primeiras que disseram que aconteceu com o Bolsonaro aconteceram? Não. Não. Cara, quando eu vejo esquerda reclamando de direita nesse jogo político, a vontade que dá é de rasgar o meu rabo. Sim. Porque todo mundo faz isso, cara. Tanto a esquerda faz, como a direita faz. Isso é política, brother. Isso é política. Agora, faz o Ed, o café tá R$50. E se tivesse com o Bolsonaro, talvez tivesse com R$50 também. Foda-se. que A a carinha dele. Sim. razão pela qual elas não conseguem mais pagar aluguel é porque tem trans demais na escola, sabe? É porque tem gay demais na sociedade. É porque hoje em dia todo mundo tá muito fraco e muito viado. É porque hoje em dia se respeita demais negro tem muito privilégio. Isso tudo, eu tô mais me pautando pelo discurso Sim, estadunidense. mas as né? questões existem, só que em muito menor escala. As questões existem, né? Existem um pouco, né? O quê? Quais? As questões do trans, indefinido como lidar com trans no esporte, não tá? Ah, é, mas isso é um debate em aberto. Sim, né? essas coisas existem mesmo, E né? isso nós devemos deixar. Como é que é um debate em aberto se já tem? Tá fazendo? Que debate aberto do cara é esse? Se eu for pegar, por exemplo, sei lá, feminismo trans, pautado em Simone de Beauvoir. Cachorra. O Sartre era Red Pill, tá? Era. Já viu as histórias do Sartre? Já vi alguns, já. Ele escolhia as alunas lá pra comer, Pra a Beauvoir comer. levava pra ele comer na frente dela. Sim, caído lá, cheio de droga no chão. Tinha caído, ele escrevia uns bagulho nos papéis, ela pegava, ficava coletando pra fazer as obras dele. Ia ser muito Maluco, gente gostoso. boa. Sartre era Red Pillado, filho. Sim. O movimento trans feminista que diz o seguinte: não há e não pode haver definições biológicas, genéticas, hormonais, ou seja lá qualquer que você queira de redundâncias materiais em torno da identificação de gênero. Então me diga, Ian Neves, como isso é um debate em aberto? Se os próprios trans dizem, o movimento trans, principalmente intelectual e político, dizem que não podem haver essas formas de averiguação. Ou seja, se eu, Malboro, aqui, agora, me identificar como mulher, acabou? Acabou. Você não tem autoridade nenhuma epistêmica, nem social, nem científica, para tentar me dizer que eu não sou uma mulher. Desse jeitinho meu aqui, fufo. E se eu me identificar como homem, o que acontece? Tu é homem? Ué. Eu sou homem. Uhum. Mas aí eu posso usar esse leque?
Pode, tudo, olha, se te faz bem, não faz mal a ninguém. Aquele negócio do Raul Seixas, né? Viva! Viva. Viva! Viva a sociedade alternativa! Subir alternativa, eu. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Da lei! Viva! É isso aí, amigo. Para pessoas que são especialistas nessa Sim, área. sim. E não pro Ben Shapiro fazendo um filme de ficção falando que homens Não pode haver especialistas na existência nem na experiência de absolutamente nenhum ser humano na sua formação subjetiva e de identificação consigo mesmo numa noção de gênero. Agora, Ian Neves, refuta isso que eu falei. Tenta, porque aí tu vai discutir com a Povoar. Aí tu vai discutir com uma porrada de pós-moderno. Não comigo, brother. Vai discutir com as feministas trans. Não comigo. podem vestir peruca e jogar basquete quando quiserem pra ganhar campeonatos femininos. Imagino que essa é uma visão totalmente simplista, numa tentativa meio cômica desses documentários meio botando as pessoas em situações desconfortáveis, né, e tal. Mas eu imagino que coisa completa não é só basta você botar uma peruca, né? Você deve ter que provar que você está fazendo uma espécie de transição. E demora, né? e essa prova é difícil de É fazer. mesmo, imagino, né? Isso, então, essa é a questão delicada. Tem que provar pra quê? Pro Ian Neves? Tem um cara que escolhe. Assim, eu gosto assim. Tem que assim, esse bicho tem um jeitinho. Esse bicho tem dá uma rebolada. Esse bicho... Dá uma reboladinha aí, só pra ver um negócio. Só pra ver um negocinho aqui. Tu gosta de pinto? Assim, como é que identifica, Ian Neves? Por dúvida. Por obséquio, Vossa Senhoria. Porque cientificamente vocês não vão ter esses resultados. Vocês não vão ter esses parâmetros, correto? Você vai ter que assumir que existe, e a partir de que assumir, você vai ter que levar em consideração o que a pessoa está dizendo. Porque, biologicamente, fisiologicamente falando, não existe essa demonstração. Até por isso que o processo de ressignificação, agora tem isso não, né? Ressignificação de gênero, muitas vezes, não todas, e inclusive que nem todas, por isso que nem todas, não se toram os membros. Porque existem pessoas não binárias, existem pessoas que se identificam como mulher, mas gostam de mulher e querem continuar com pênis. Ou o Ian Neves vai dizer que tem uma forma de se identificar como mulher. É isso, Ian Neves? Já foi mais desconstruído, cara. Sim. Eu sou mais desconstruído que o Ian Neves. Né, que é, o importante é pegar grupos que não têm a capacidade estrutural de se defender, porque as pessoas trans não conseguem. Elas são minoria, uma minoria tanto política quanto numérica, não detém a estrutura. Nós temos 2 parlamentares trans no Brasil, eu acho. Agora, a Erika Hilton e a Duda Salaber, né? Mas na Câmara no Federal. mundo Tem inteiro 2. Tem essa democratização, tem muitos trans. Né? Quantos Malboros tem na política? Eu tô pensando. Eu vou te dar um spoiler. 0. Como diria o grande Murray Rothbard, a menor minoria possível se chama indivíduo. Alguns vão dizer, foi a Randy. E eu digo, foi o Rothbard, meu parceiro. A menor minoria possível é o indivíduo. Menor minoria. Não tem ninguém que me representa lá. Ninguém. Não tem nenhum Malboro, não tem nenhum baiano. Assim, deve ter baianos, alguns baianos, mas não tem nenhum Luiz. Não tem nenhuma Hernandes. E assim, você pode dizer, não, Malboro, mas você é individual, etc. Tem que ser uma coisa generalizada, características generalizadas. Eu poderia dizer, pô, o gordo, né, que nem eu, mas tem gordo lá. Mas vamos fazer o seguinte, quantos ruivos tem na política brasileira? 0. Ou seja, a menor minoria não é trans, é ruiva.